Meus irmãos, mais uma vez, graça e paz a todos. Vamos dar início a essa aula. E o texto base da nossa aula hoje, o nosso tema é o dever dos filhos e dos seus pais, O dever dos filhos para com os pais e o dever dos pais para com os seus filhos. É o tema da nossa palestra de hoje, está aí no slide, tá? O texto base é o texto de Efésios, que está aí também. Efésios capítulo 6, versículo de 1 ao 4, que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aí, meus irmãos, eu apenas estou abrindo aqui também essa mesma palestra no meu notebook. E nós vamos praticamente ver uma exposição desse texto em forma de slides, mas nós vamos ver uma exposição desse versículo de 1 a 4, olhando assim as principais palavras, e trazendo esse desafio tanto para os filhos, porque todos nós aqui somos filhos, como também para aqueles que são pais, tá? Então vamos lá, vamos começar, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Palavra filhos, Paulo tem uma palavra dirigida especialmente e diretamente aos filhos. Então, ele começa esse capítulo 6 se dirigindo filhos, às crianças da igreja. Elas fazem parte da aliança, as crianças geralmente, as crianças, mas existem filhos de todas as idades, mas especialmente as crianças. Elas fazem parte da aliança e são alvos especiais do amor de Jesus. Deixai vir a mim as criancinhas. E por isso também devem ser alvos de toda pregação. E é por isso que Paulo também se dirige a elas. E devem fazer parte comum da adoração do povo de Deus. Então, nós percebemos isso. Paulo está pregando para a igreja, ele está falando para os maridos amarem as esposas, ele está falando para as esposas serem submissas aos seus maridos, tanto um como o outro no Senhor. E agora ele fala para os filhos, Ou seja, o contexto é de adoração, É como no culto que nós estivemos agora. Então imagina só o apóstolo Paulo pregando, e ele vai falando para cada classe especial de pessoas. Então aqui a palavra se dirigida aos filhos, E o que é dito a eles? Qual é a ordem que é dada a eles? Obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, devem obedecer aos pais por causa do temor do Senhor. Obedeceis no Senhor, ou seja, como se estivesse obedecendo ao Senhor, A verdade é, sua obediência aos seus pais faz parte de sua obediência maior ao Senhor Jesus, E é assim que Paulo chama Jesus. Ele chama ele de Senhor, se dirigindo à pessoa do Filho, Então, obedecei ao Senhor, porque a sua obediência aos seus pais faz parte da sua obediência maior ao Senhor Jesus. Não está dividida, E essa é a ordem que ele nos dá. E aí nós temos esse texto correlato de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. A gente pode complementar. Obedeceis em tudo aos vossos pais. Não apenas naquilo que é mais fácil ou é mais agradável, mas em tudo aos nossos pais. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
Então isso também explica o que Paulo quer dizer no Senhor, ou seja, em gratidão ao Senhor. Amém? Então, certamente em tudo o que estiver de acordo com a vontade de Deus, inclusive em relação aos nossos pais. Não é uma obediência absoluta, né? Mas é uma obediência debaixo da vontade do Senhor. Porque a regra e o princípio é aquilo que nós lemos lá em Atos, porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, e seja qualquer esfera de autoridade, ainda assim, a esfera máxima é o nosso Deus. Tá bem? Então, até aí, a gente está entendendo tranquilamente, né? Filhos, obedeceis aos vossos pais. Vamos ver essa palavra pais? Perdão. Pois isso é justo. Né? Pois isso é justo. A gente vai chegar ainda na palavra pais. Pois isto é justo. Pois isso é justo. Devemos obedecer aos nossos pais, porque além disso, ser uma expressão de gratidão por todo o amor que nós recebemos, e também usufruímos muitos benefícios por causa dessa obediência, né? Certamente existem muitas bênçãos para nós, pela graça de Deus. É sobretudo algo justo e correto, e é isso que Paulo está apelando. Vocês devem obedecer aos vossos pais, em primeiro lugar, por quê? Porque é justo, porque é certo, porque é correto. Esse é o primeiro motivo, né? E aí ele está trazendo isso para a gente. Ele está trazendo essa explicação para a gente. Quando o mandamento diz sim, que prolongareis os teus dias na terra, ele não está dizendo que esta é a única razão, a promessa anexa ao mandamento. Mas a primeira razão é porque ele é justo. E por que é justo? Porque Deus mandou. Ou seja, qual é, né, o parâmetro de justiça? É o que a gente acha? É o que o mundo acha? Não, é aquilo que Deus diz. Se Deus diz isso é certo, então isso é justo. Se Deus diz que não é, então não é. Em última análise, nosso padrão de medir a justiça, né, de julgar, de avaliar, é Deus. Para uma mente, né, piedosa, isso é suficiente. Nós não precisamos entrar em muitos meandros da filosofia e da discussão toda. Para nós basta que Deus diga, e então nós entendemos que é justo. Ou seja, se baseia no próprio ser de Deus, né? Essa percepção vem em primeiro lugar de que é porque é justo. Antes de tudo isso, é porque é justo, e certamente é justo, porque Deus diz que é. Porque Deus diz que é. Se Deus ordena, então é porque é justo, né? Então, Paulo cita o mandamento, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, para que te vá bem e te prolongue os teus dias na terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Então Paulo vai, depois de dizer isso, que é justo, ele vai e cita os mandamentos. Era muito comum as crianças, né, desde o tempo antigo, aprender a lei de Deus, o decálogo, pela memorização e conhecimento do resumo da lei de Deus nos 10 mandamentos, como é até hoje, né? Muitas crianças, elas aprendem em casa. A primeira coisa que elas aprendem a decorar da Bíblia é os 10 mandamentos, muitas crianças, né? E isso, evidentemente, é muito bom e muito enriquecedor para as nossas crianças, porque elas aprendem isso e elas não se esquecem disso, né? Mesmo depois de muitos anos, né? É a maneira mais segura, ou seja, ensinar os mandamentos, é a maneira mais segura de fazer com que elas percebam o quanto são pecadoras, e falhas, e quanto precisam de um Salvador. Ou seja, a gente não deve ensinar elas os mandamentos para que elas achem que podem ter uma perfeição moral, uma vida perfeita. Isso aí é farisaísmo, né? É legalismo. Mas nós devemos ensinar sim os mandamentos. Qual é o objetivo? De fazê-las para mais perto de Cristo, mostrar a necessidade que elas têm de perdão do Salvador Jesus. Esse é nosso intuito, né, meus irmãos? Ensinar os mandamentos. E esse é o intuito de Paulo, ao dizer isso aos filhos: honra o teu pai e a tua mãe. O conhecimento dos mandamentos lhes ajudaria, e nos ajuda, e ajuda as crianças hoje, a desenvolver um coração grato a Deus pela salvação.
E isso, a lei de Deus faz isso. A lei de Deus, ela é o melhor aio, porque foi o aio que Deus colocou, o condutor para Jesus. Ela é o melhor condutor para que a gente venha a crer em Jesus, né? Quando ela é aplicada dessa forma, correta, né? Ou seja, a gente diz assim, olha, você precisa de Jesus, mas a criança, por que eu preciso de Jesus? O que é que ele pode me dar? Uma bicicleta? Um chocolate? Um Kinder Ovo, como é a minha filha? Quase todo dia ela pede um Kinder Ovo. É isso que Jesus pode me dar? Se for assim, legal. Então, a lei de Deus vai mostrar que a necessidade dela não é de Kinder Ovo. A necessidade dela é de perdão. Porque ela está muito longe daquilo que Deus requer. Então, essa é o uso, né? O uso principal da lei no coração das nossas crianças, né? E é isso que nós devemos fazer como Paulo usou. Nós temos que usar mais os mandamentos, usar mais a lei do Senhor, ensinar mais, fazê-los, né, decorar, não apenas por decorar, mas sim porque tem esse alvo aqui da fé, tá? Então, honra é esse o mandamento, honra teu pai e a tua mãe, né? Honrar, ele tem um significado ainda mais abrangente do que obedecer, do que ele falou no versículo 1. Filhos, obedeceis aos vossos pais. Honrar, ele é mais abrangente ainda, porque ele é mais interior. Obedecer pode ser visto como algo mais exterior, mas honrar nos mostra uma atitude interior. Ou seja, não apenas obedecer, entende? Fazer o que o pai, por exemplo, manda, mas honrar, ter em alta consideração, em alta estima os nossos pais. Então essa é uma atitude ainda mais profunda, né, do que obedecer. E obedecer também é correto, mas honrar vai mais para o interior da gente. Por quê? Porque é possível até obedecer sem honrar, mas é impossível honrar e não obedecer, né? De alta consideração e estima para com nossos pais. Só honra quem ama, né? É assim que nós demonstramos o amor do nosso pai, é assim que nós amamos eles. Ou seja, como é que o filho ama o pai? O filho ama o pai honrando o pai. É assim que nós amamos o nosso pai, né? Às vezes nossos filhos dizem para a gente, né? E devem dizer, pai, papai, mamãe, eu te amo, né? Mas se eles não estão nos obedecendo, então eles não estão nos amando, né? Porque não devemos amar apenas de palavra, né? De boca, mas sim através da obediência. E essa honra envolve isso tudo, envolve também o amor, envolve o nosso coração. E aí ele diz, honra o teu pai e a tua mãe. Ele começa dizendo, filhos, obedeceis aos vossos pais. E quando ele cita o mandamento, ele cita o mandamento dessa forma, como ela é, honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, os filhos devem honrá-los igualmente. Não é honrar mais o pai, não é honrar mais a mãe. Os filhos devem honrá-los igualmente, pois diante dos filhos, ou para os filhos, tá? Para os filhos, ambos, pai e mãe, têm igual autoridade. E é isso que você vai ver na Escritura. É por isso, honra, não é honra um pouquinho mais o teu pai do que a tua mãe. Não, honra o teu pai e a tua mãe. E aí nós temos outro texto que reforça isso, e vários textos da palavra, mas apenas um aqui. Filho meu, Provérbios 1:8. Ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Porque para o filho, tanto o ensino do pai como a instrução da mãe têm iguais autoridades e peso. São igualmente pesados para ele, e importantes para ele. Importantes para ele. Tem aquela coisa terrível, né, que às vezes a gente vê e que nós devemos abolir da nossa casa, que é o filho pedir uma coisa a um e, sabe, às vezes até você acha que não tem problema. Mas se a mãe disse não, então pai, não passa por cima, não. Ou se o pai disse não, então a mãe não deve passar por cima, né? Ou seja, às vezes a criança pede a um, não consegue, aí vai e pede ao outro e consegue. Mas isso não é sábio, né? Não é sábio da nossa parte. Lógico, a criança não se exige dela a mesma sabedoria que nós devemos ter, né? Mas diante ou para a criança, nós sabemos que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Cabeça se refere a, né, servir, governar, tudo isso, né? Ou seja, a cabeça ela cuida do corpo, a cabeça ela domina o corpo, ela é cabeça, ela é líder, ela é governo. Certamente o marido é governo da esposa,
líder da esposa, né? Mas para o filho, tanto pai como mãe têm a mesma autoridade. Primeiro mandamento com promessa. Essa frase também é muito importante a gente destacá-la, né? Esse anexo ao mandamento. Ou seja, o mandamento é honra teu pai e tua mãe. Qual é o anexo desse mandamento? É a promessa. Para que te vá bem e prolongues os teus dias na terra, aí lá no Antigo Testamento, que o Senhor Deus te dá, que é a terra de Canaã, né? Em primeiro lugar, não apenas ela. Mas aqui Paulo não cita terra de Canaã. Ele simplesmente fala terra, de maneira geral. Porque ele está abrangendo aqui para a igreja universal, não apenas para o Israel antigo, né? Então, primeiro mandamento com promessa. Este não é, de modo geral, o primeiro mandamento com promessa de todos. Se você for olhar na sequência que nós lemos os 10 mandamentos, né? E primeiro, segundo, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, também tem uma promessa anexa a ele. E qual é a promessa? Terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja, que o quinto mandamento não é o primeiro mandamento com promessa da ordem que nós seguimos no Decálogo. Se você parar para pensar, toda a lei de Deus, ela traz essa promessa de longevidade. Se você ler Deuteronômio 6, que a gente leu ontem, você vai ver isso. A lei de Deus deve ser guardada para que se prolongue os teus dias. De maneira geral, isso está em todos os mandamentos. Mas nos lembra especificamente o quinto mandamento. O segundo mandamento tem anexo a promessa de Deus usar de misericórdia até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. E então, como nós devemos interpretar? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Em que sentido ele é o primeiro mandamento? Possíveis interpretações. Ele é o primeiro no sentido de primordial. E cabe essa tradução, né? Ele pode ser primeiro, mas também pode ser primeiro no sentido de o mais importante, o mais significativo, né? Existe essa ideia também. Olha, isso aqui está em primeiro lugar. Nós queremos dizer, né, é que aquilo ali é o mais importante, né, o mais significativo para a gente, né? Então, ele é o primeiro como primordial. Ou seja, é um mandamento de primordial significado com promessa. Então, em que sentido ele é o primeiro mandamento com promessa? No sentido que ele é o primeiro mandamento significativo com promessa. É um mandamento que pode ser abarcado vários outros mandamentos, né? Para alguns, inclusive, esse é um dos mandamentos mais importantes da Bíblia, né? Então, nesse sentido, William Hendricks, que é um comentarista muito famoso, muito influenciador dentro da Igreja Presbiteriana no Brasil, né, através dos seus comentários, defende essa interpretação. É o primeiro mandamento com promessa no sentido de ser o primeiro mandamento com significado primordial. Eu creio que essa segunda forma de interpretar é uma forma que, pelo menos para mim, é mais simples, para que eu entenda também. Eu acho que é mais simples para entender isso, né? É uma interpretação mais simples e, sinceramente, eu acho que a interpretação geralmente mais simples é a melhor. E qual é essa interpretação? Ele é o primeiro mandamento com promessa especificamente para os filhos. Então, a gente não tira essa ideia de primeiro. Ele é primeiro, mas para quê? Para os filhos. Que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento de promessa para nós, os filhos. Especificamente. Devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Então, nesse sentido, ele é o primeiro mandamento com promessa para os filhos. Eu penso que essa é uma interpretação que é simples e que faz bastante sentido. Não sei para você, mas o fato é que ele tem uma promessa e nós vamos ver um pouquinho dessa promessa agora. Qual a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa é a promessa anexa para nos encorajar mais em honrar o nosso pai, nossa mãe, assim Deus nos deu. E a melhor explicação para essa promessa, porque nós vemos algumas vezes filhos obedientes morrerem, às vezes filhos que morrem na tenra infância, né? Filhos que não chegam à vida adulta, e não quer dizer que eles foram filhos maus, não, né? Não quer dizer isso, né?
Então, como é que a gente pode interpretar? Certamente, do modo geral, sim, mas existem certamente situações, podemos chamar de exceções, talvez. Mas como é que a gente pode interpretar isso? Eu acho que a melhor forma é a forma que o breve catecismo responde. É uma forma bíblica e equilibrada. Qual é a razão, a pergunta 66, anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade. Aí é isso que está em parêntese, que para mim traz uma explicação bastante bíblica e razoável sobre isso. Quanto sirva para a glória de Deus. Lembra o que Jesus disse? Quem foi que pecou? Foi os pais? Foram eles? Jesus disse, não. Ele tem essa enfermidade, essa condição, para que Deus seja glorificado. Não foi ninguém que pecou, foi para que Deus seja glorificado. Então, nesse mesmo sentido, se Deus for glorificado, se isso for para a glória de Deus, acontece de que filhos morram, mesmo que sejam obedientes, numa idade ainda pequena. Pode acontecer isso. Olha, o melhor exemplo disso, o melhor exemplo que a gente pensa, né? Como a gente explicar certas mortes, né? Isso não é fácil, mas para que você possa descansar, o melhor exemplo que nós temos, quem é? Jesus, exatamente, perfeito. Jesus morreu na flor da idade, no auge da maturidade, aos 33 anos, e ele foi o filho mais obediente que já viu nessa terra. Para muitos, Jesus morreu jovem, e de fato, né, até os 35, por isso que eu falei que eu era jovem, porque na mentalidade bíblica, até os 35, os anos do homem seguem até 70, havendo vigor até 80, não passar disso, nos melhores disso tudo é cancerinfado, né? Então eu estou me considerando jovem ainda, porque eu tenho 35, né? Estou me considerando jovem. Jesus morreu na juventude, 33 anos. Paulo disse que Timóteo era jovem, alguns acham que Timóteo podia ter até quase 40 anos. 35, 70, 40, 80. Agora passou disso, meu irmão, não tem mais jeito. Se você já passou dos 40, não tem mais jeito de você ser jovem. Você já está descendo, né? Descendo a ladeira. Não tem para onde. Até os 40 você pode se enganar, feito eu. Eu tenho 35 e me acho jovem ainda. Você pode fazer parte da UMP ainda, forçar a barra para estar lá. Mas depois dos 35, dos 40, aí não tem mais conversa. Então, meus irmãos, eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas sim, questão da vida longa, né? Então, o melhor exemplo que nós temos é o nosso Senhor Jesus. Quanto sirva para a glória de Deus e bem do homem. Sabe, às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe. Eu tive uma sobrinha que faleceu com 9 meses, na semana em que ela ia nascer. Né? E o que suspeitas, não tinha descoberto a síndrome, mas o que suspeita é que ela tinha síndrome. Minha irmã fez o parto de uma natimorta, eu acho que esse é o termo. Fez o parto já sabendo que a bebê estava sem vida. Então, mas por mais que isso seja difícil de entender, e talvez até impossível de entender, o que nos consola é isso. É pensar assim, foi melhor para ela. Foi melhor para ela. Já está sendo melhor para ela, porque cremos que é um filho da promessa, está na glória com o Senhor, temos essa esperança. E foi melhor para ela, porque ela deixou de sofrer. Talvez alguma situação, alguma síndrome que levasse ela a uma vida de sofrimento. Nós nos consolamos com isso. Quanto sirva para o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Então eu creio que essa resposta do catecismo, do breve catecismo, é uma resposta bem equilibrada e que nos ajuda a entender essa questão que não é fácil. Ou seja, é possível que um homem que não honrou seus pais tenha vida até longa, entre aspas, mas ainda assim não lhe irá bem, não terá paz. Ou seja, esses anos só serão uma tortura para ele. Entende? Ou seja, terá uma vida extremamente problemática, porque não vai ter a bênção do Senhor. E, portanto, não lhe será algo aproveitável o tempo maior de vida sobre a terra. Vamos passando? Temos 10 minutos, vamos lá, vamos correr um pouquinho. Mas chegamos no último verso, verso 4, parte A. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Em primeiro lugar, meus irmãos,
Paulo é justo ao abordar tanto o dever dos filhos e agora, no versículo 4, o dever dos pais. Assim como faz com os maridos e esposas, tanto fala para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, como fala para a esposa ser submissa ao marido como ao Senhor. E também com os senhores e servos que ele irá fazer depois, né? A palavra pais aqui é diferente. É a palavra grega pateres, né, que dá origem a essa palavra pater, né, ou pai, né, vem daí dessa palavra grega. Ele usa a palavra para pais no masculino, né, para homens especialmente. Interessante. A primeira palavra lá, obedeceis a vossos pais, foi pais, a palavra pais usada para tanto homem como mulher, né? O mandamento fala pai e mãe, e aqui ele usa pais, a palavra masculina. É interessante isso. Paulo usa a palavra comum para os homens em distinção da palavra que ele usa no verso 1, abrangendo tanto o pai quanto a mãe. E aí, por que Paulo faz isso? Essa é a pergunta que temos que responder. Olha, existem duas razões básicas que a gente pode pensar sobre isso rapidamente. Primeira delas, porque o pai, ele é, como nós vimos, o pastor da casa, né? Ele é o sacerdote do lar. Evidentemente que, né, precisa ser pensado, todos nós somos sacerdotes, né? Mas o pai é aquele que tem essa responsabilidade para com a sua casa, essa responsabilidade maior, né, para a educação, inclusive, dos seus filhos. Ele é aquele que está com a maior responsabilidade diante de Deus, é o pai. E é por isso que Paulo, então, se refere aqui aos pais, especificamente. Essa é uma razão. Outra razão, que eu acho que é a razão mais ainda taxativa para esse caso aqui, é porque os pais têm essa força, e que se nós usarmos a força que nós temos, a força física, nós vamos acabar torturando os nossos filhos. Nós podemos facilmente, na irritação, causar mais danos a eles do que até as próprias mães, porque isso geralmente está mais aflorado no homem, né? Essa irascividade. A mulher também tem, evidentemente. A mulher também lida com esse pecado, né? Mas nós sabemos disso. Essa é uma questão da constituição humana. Nós vemos isso nas culturas. Essa brutalidade, geralmente, é maior dos pais. Existem mulheres que espancam seus filhos, mas na maioria dos casos que nós vemos na sociedade, vem de homens. E eu creio que é por isso que Paulo está trazendo essa palavra para os pais, para que os pais tratem seus filhos com ternura. Mas evidentemente, meus irmãos, que isso vale tanto para os pais homens como para as mulheres. Mas Paulo aqui fala diretamente para os pais homens nesse sentido, tá? E aí traz a palavra: não provoqueis vosso filho a ira, ou não irriteis vossos filhos. Que palavra é essa? Irriteis. Irriteis é não levar os filhos a ira, né? É não amargurá-los. Ira, amargura, né, são coisas próximas, extremamente ligadas, né? Resumindo tudo, não criar revolta neles. Ou seja, não provocar os nossos filhos a ira é não levar eles a irar-se através do nosso comportamento e da nossa forma de agir com eles. Então o dever dos filhos é honrar os pais. Honra teu pai e tua mãe. E qual é o dever dos pais para com os seus filhos? Especialmente nós homens, de não levá-los à ira, de não darmos, ou não é nem dar desculpas, não, é de não criarmos isso no coração deles. Criar revolta, criar amargura pelo tratamento tão doloroso que receberam dos homens, tão torturador muitas vezes que receberam dos homens. Não levar eles, ou seja, o que é que o texto está dizendo? Que quando nós agimos com ira com nossos filhos, a gente acha que pode estar resolvendo o problema, e o filho até pode brecar naquele momento, pode até ficar com medo, mas isso vai gerar nele mais ira, e ele vai agir com mais ira também, entende? Ou seja, nós até podemos agir com ira, até podemos não, isso pode acontecer, é isso que eu quero dizer, mas isso não vai resolver o problema, isso vai gerar só mais revolta no coração da criança. Ela pode ficar ali com medo, naquele momento ela pode parar, mas a conta vai chegar, né? Então, não levem seus filhos à ira. E a passagem correlata é essa, Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Para que não fiquem desanimados. Ou seja, a ira causa também
amargura, revolta, desânimo. Algumas maneiras de levar seu filho à ira. Primeiro, superproteção ou, popularmente, mimá-los demais. A gente às vezes acha que quando nós superprotegemos nosso filho, nós não estamos levando eles à ira. Nós estamos, fazendo o contrário, nós estamos protegendo. Mas uma superproteção excessiva vai acabar conduzindo aquela criança à ira, à revolta. Nós superprotegemos nosso filho, mas o que ele vai fazer? Ele vai ficar revoltado com a gente. Ou seja, ele não pode nem ser uma criança. Porque a mãe protegia tanto, o pai protegia tanto, que ele não saía nem de casa. Não tinha contato com ninguém. Era tolhido de um monte de coisa. E isso vai fazer com que a criança não seja irada, não? Isso não vai que a criança seja revoltada, não? Vai. Então a superproteção pode a gente pensar que vai ajudar nossos filhos, mas vai atrapalhá-los. Outra forma de levar os nossos filhos à ira, favoritismo. Levar especialmente os outros que não são os favoritos. Quando um pai, a mãe tem os seus favoritos e demonstram isso. Ou seja, vai acabar trazendo inveja, vai acabar trazendo oposição de um irmão para com o outro. Isso também pode levar à ira, e nós vemos isso na família do nosso pai Jacó, do nosso patriarca, do nosso pai Jacó. A gente vê essa ira sendo trazida também por causa do favoritismo de Jacó. E mais ainda, isso talvez ainda seja pouco, isso ainda vemos pouco, mas mais claramente ainda no nosso outro pai, do nosso avô. Se Jacó é nosso pai, ele é nosso avô, que é Isaac. Aí no caso de Isaac é que nós vamos ver isso. Isaac gostava mais de um, Rebeca gostava mais de Jacó, e ele gostava mais de Esaú. E vemos o que é que aconteceu? Briga, ira da parte de Esaú para com Jacó. Ira, briga, problema dentro da família. Porque o favoritismo é uma forma de levar os nossos filhos à ira. Outra forma, por desacreditá-los. Você não consegue isso? Pais que chamam seus filhos de burros. Você não vai dar para nada. Isso também é uma forma de levar os nossos filhos à ira. Porque nós desacreditamos dele. Então, mais outra, em último lugar, palavras agressivas, ásperas e crueldade física, que é a forma talvez mais clara de levar os nossos filhos à ira. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu. E a gente pode pensar, então eu estou corrigindo meu filho, então eu vou ser áspero, então eu vou falar palavras duras, então eu vou ser grosseiro, porque o que importa é a verdade, o que importa é combater o engano do mundo. Não é assim. Corrigiu, sim, você tem que corrigir, é nossa obrigação, com espírito de brandura, porque não é importante apenas você corrigir, mas a forma como você faz isso, com espírito de brandura, com humildade, e guarda-te para que não sejas também tentado, sabendo que você também pode cair. É aquela mesma ideia de Paulo aos Coríntios, aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Então a criança é surpreendida, é a maneira que Paulo fala aos Gálatas. Ou seja, a criança não acordou o dia e diz assim, eu vou pintar o 7 e vou fazer tudo o que desgosta dos meus pais. Ela não fez isso. Às vezes ela acordou o dia e diz assim, eu vou amar meu pai e mamãe. A minha filha acorda o dia, ela vai, abraça, beija, mas ao longo do dia, aí ela vai se perdendo. Ela acorda até bem disposta, mas aí ela vai se perdendo, entende? Por quê? Porque nós somos assim também, nós somos surpreendidos pela falta. Ou seja, por quê? Porque o bem que queremos fazer, isso não faço, e sim o mal que eu não quero fazer. Isso sim eu faço. A gente não sai, aí não acorda um domingo de manhã, vou brigar com a minha esposa, por exemplo. Mas a gente às vezes chega na igreja assim, meu Deus, como é que eu pude brigar com a minha esposa no caminho? Por quê? Porque nós somos surpreendidos nessa falta. Isso não quer dizer que não é pecado, precisa de arrependimento, precisa de confissão. Mas para que a gente entenda, a criança também ela é surpreendida. E a gente tem que tratar com ela com esse espírito de brandura. Um tesouro, veja o que diz o Ted e a Margie Tripp, no livro Instruindo o Coração da Criança. Um tesouro, a palavra de Deus,
e não um bastão de beisebol. Tome cuidado, não use as escrituras para espancar seus filhos. Se você usa a palavra de Deus para espancá-los, eles se afastarão dela quando forem jovens e fugirão dela quando forem independentes. Precisamos prestar atenção aos nossos filhos e ser sensíveis em relação a eles, para reconhecermos quando estamos ameaçando-os verbalmente. A gente pode dizer, não, estou baseado aqui na palavra, eu estou fazendo o que é certo, mas na verdade a gente está sendo ameaçador, a gente está tratando nossos filhos com uma crueldade, não apenas fisicamente, mas também em palavras, que é o caso aqui da frase do Ted Tripp. João Calvino, reformador, é dito aos pais para não irritarem seus filhos com severidade indevida. Bondade e tratamento generoso mantém os filhos leais a seus pais. Não causa rebeldia e revolta, e os tornam mais dispostos a obedecer. Uma servidão dura e insensível torna-os obstinados e destrói seu sentimento de dever filial. Então é por isso que muitos traduzem essa parte como: mas criai-os com ternura, ternamente, ou ainda mas criai-os, como William Hendricks traduz, meigamente. Eles deixam isso explícito na tradução, né? Que aí também já não é uma tradução literal, mas para que a gente entenda, né? Que é o espírito que o apóstolo Paulo tem para nos trazer. Já terminando, faltam 2 slides apenas, né? E aí a parte final do verso 4: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é o contrário de levar os nossos filhos à ira, né? Tem a ideia de nutrir. Criar, a palavra criar é a palavra para nutrir, né? Até ficar adulto e desenvolvido. E aí certamente envolve não apenas a questão de nutrir fisicamente, mas sobretudo, né, espiritualmente, emocionalmente. E nutrir aqui é nutrição espiritual. Disciplina, mas criai-os na disciplina, né? É uma palavra que envolve castigo como punição para o pecado. É a mesma palavra para aquilo que Deus faz conosco, usada lá em Hebreus. Deus nos disciplina como filhos, né? Porque não há pai que não discipline o seu filho, a quem ele ama, né? Ou seja, essa palavra disciplina envolve ensinamento, envolve treinamento, mas ela também envolve castigo. E aqui certamente existe uma abertura para o castigo físico, para o uso equilibrado, proporcional da vara, né? Certamente existe essa ideia aqui também, nessa simples palavra disciplina. E a palavra admoestação no Senhor, né? Admoestação é exortação, se refere à exortação e à advertência por meio da palavra falada. Por meio da palavra falada. Então a gente tem aqui esses 2 aspectos, tanto da disciplina como da instrução, né? Certamente está em vista tanto a disciplina corretiva quanto a instrução formativa, e como são o oposto de levar os filhos à ira, né? Equilíbrio. Tem um momento de disciplinar, mas a gente precisa pensar também na instrução formativa, que é algo que não está apenas no momento que o filho comete algum pecado, mas está em tudo é instrução para ele, né? E é esse lado que a gente às vezes acaba negligenciando, porque a gente só se lembra, ele fez alguma coisa errada, eu vou bater, mas se esquece da instrução formativa, que é por meio da palavra, a exortação, né? A exortação não é só para adulto não, para criança também, né? E como são o oposto de levar os filhos à ira, elas necessariamente precisam ser feitas em amor. Tanto o uso da vara como as palavras precisam ser feitas em amor, meigamente e ternamente. A maneira como nós fazemos isso importa e muito. E em último lugar, deve ser no Senhor. Criai os filhos na disciplina e da demonstração no Senhor. Isso tudo deve ser feito diante da presença, ou seja, no Senhor. Por assim dizer, nessa esfera, mas é uma pessoa, né? Não é uma força, mas sim na pessoa do Senhor, diante da sua presença, tendo em vista sua aprovação.
Não é porque a criança está fazendo uma birra na frente de todo mundo, mas é sim porque eu quero agradar ao Senhor, que eu preciso chamar a atenção dela, que eu preciso exortá-la, se for preciso até chegar ao uso da vara, sabendo que Ele conhece nosso coração e interior. Diante dele, ele vê as nossas motivações. Por fim, o alvo de toda a educação, de toda a educação dos pais, de toda a criação, nutrição, a palavra, é conduzir seus filhos ao Senhor. Por isso que é no Senhor, ao Senhor, ao seu Salvador. Jesus é o maior exemplo de filho que honrou o seu pai e que nos chama também a criarmos os nossos filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, e sabermos que temos a promessa lá de Provérbios, agora eu me esqueci a referência, que é: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se desviará desse caminho. Muito bom, pastor. Amém. Nossos agradecimentos pelo congresso, por estar conosco nessa manhã. Fomos muito abençoados e edificados. Um abraço, seu pai, sua mãe. Leve o cumprimento da igreja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esses momentos tão especiais que passamos na tua presença. Pedimos que o Senhor continue abençoando o ministério do teu servo. Conduze-o, Senhor, de volta para a sua casa, debaixo da tua proteção. E a todos nós, Senhor, traz-nos logo mais para continuarmos em adoração, sendo alimentados pela tua palavra. Queremos ouvir mais do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom apetite a todos. Mais tarde vamos estar juntos. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.